de começarmos um ano podendo sermos luz para as trevas. Senão, ela não vai brilhar. E Deus está chamando pessoas nesses últimos dias, e as pessoas sabem disso, né? Não são dias fáceis. Realmente, por causa de toda essa pandemia, e também não são dias fáceis por causa da nossa política. E o inimigo se aproveita desse momento para roubar direitos que nós temos. 2021 não tem sido um ano fácil, porque se percebe que o reino das trevas tem influenciado líderes para impedir o crescimento de cristãos por toda parte. Como eu falei, então, 2021 não tem sido um ano fácil, porque a gente percebe em muitos lugares, inclusive até no meio cristão, né? O reino das trevas tem influenciado líderes para impedir o crescimento de cristãos por toda a parte. Mas nós vamos continuar servindo a Deus, tá? Porque somos uma família cristã. Por isso eu quero trazer uma palavra de confiança nesse começo de ano, de como confiar em Deus nesse ano de 2022, para nos manter unidos como família cristã e levarmos a mensagem do Evangelho para mais de 100.000 pessoas, só aqui em Bento Gonçalves, que ainda não conhece o Evangelho de Cristo. Espero que isso não seja surpresa para ninguém. Nós temos 100.000 pessoas aqui em Bento para evangelizar. E às vezes nós contribuímos com evangelistas, né, para evangelizar pessoas fora daqui, que a gente nem conhece. Quem vai ser os missionários que vai vir evangelizar aqui em Bento? Então alguém precisa vir evangelizar essa cidade. E nada melhor do que nós mesmos. E Deus vai nos usar. E temos que florescer aonde nós estamos plantados. Então nós temos aqui um desafio bem grande. E Deus nos desafia em 2022 a confiar nele, que muitas pessoas podemos resgatar do reino das trevas e trazê-la para o reino da luz. Na verdade, todos os dias Deus nos desafia a confiar nele. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de confiar nele, de experimentar tudo o que ele é e tudo o que ele tem para nós. Os que não confiam no Senhor não subirão com asas como a águia. Os que não confiam no Senhor se sentirão sempre cansados e exaustos. É assim que os Salmos fala, né? E Deus nos desafia a confiar nele, porque é o que mais precisamos para termos vitalidade, para termos saúde, para termos perseverança e para termos vitória. O desafio do Senhor o tempo todo é confia, confia e confia. Por isso vamos ver uma história na Bíblia bem interessante, muitíssima desafiadora, eu diria, e também bem esclarecedora por esse momento em que nós estamos estudando, em ver e confiar em Deus. Nós vamos abrir lá em Gênesis capítulo 22, abre sua Bíblia, abra seu celular, quem não tem nada está aí na tela. O ideal é nós termos a Bíblia para podermos ler, e podemos ver isso depois até em casa. Então, capítulo 22 de Gênesis, do versículo 1 até o 18, conta uma história bem interessante aqui, que alguns já conhecem, mas diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque,
seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para holocaustos? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Querido Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê entendimento sobre essa palavra, ó Deus, de podermos confiar no Senhor, e nós te damos graças por isso. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Você sabe como Deus conhece o quanto você o ama, o quanto você ama Ele? É pela forma de como e quanto você confia nele. Deus ama que a gente confie nele. E para Deus, amor é confiança. Se nós confiarmos nele, quer dizer que nós amamos a Deus. E muitas vezes nós pensamos que Deus me ama por aquilo que Ele nos dá. Nós medimos, nós calibramos o amor de Deus avaliando as circunstâncias da vida. Por exemplo, se tem comida na minha mesa, né? Se a minha saúde está ótima, se o meu casamento está bem, se o meu grupo está em paz, Deus me ama tanto porque está tudo maravilhoso. Mas quando vem uma prova, quando vem uma dificuldade, uma luta ou uma má notícia, nós dizemos o quê? Deus não me ama. Mas Deus, mesmo que eu não sinta Deus, Ele continua sendo Deus. Mesmo que eu não entenda Deus, Ele é Deus. Mesmo que a nuvem feche, o dia fica escuro, as dificuldades vêm, os problemas estão aí, Ele é Deus. Deus está acima disso e Deus ama quando nós confiamos nele. E aqui na Bíblia vemos que Deus desafia
Abraão dizendo, você crê em mim? Na verdade, Deus está dizendo, Abraão, você me ama mesmo? E talvez você está enfrentando algumas situações mais expostas, né, na sua vida, algumas dificuldades, porque Deus quer conhecer de você uma resposta sincera, de coração, se você o ama mesmo. O que Deus significa na sua vida? Que lugar Ele tem no seu coração? Às vezes nós temos como Deus como segundo, como terceiro, como quinto, como décimo. Deus quer saber e quer descobrir que lugar Ele tem no nosso coração. Na verdade, Ele sabe, porque Ele conhece, né, os nossos pensamentos, Ele conhece todos os nossos pensamentos. Mas nós, às vezes, não conhecemos a nós e precisamos saber. Nós é que precisamos saber. E teoricamente nós dizemos, Deus é o primeiro lugar na minha vida. Imagina, no domingo eu vou na celebração, durante a semana eu vou na célula. Deus é muito importante. Não é? É comum ouvir essas expressões. Eu não vivo sem Deus. Mas na prática Deus às vezes é um cantinho, um pequenininho. Deus é nada. E às vezes Ele nem está na nossa vida. Deus nos desafia a confiar nele. E aqui nessa história Deus desafia Abraão a confiar nele. Por isso que Abraão se torna o rei, o pai da fé, pela sua demonstração absoluta de confiança. E quando Abraão vai até aquele monte e prepara tudo para que aquele holocausto ou sacrifício, né? Holocausto quer dizer sacrifício, ele pega a sua faca e decididamente vai descer o braço e o anjo do Senhor retém a mão de Abraão, salvando a vida daquela criança. E Deus diz, não toque no rapaz, que você me teme. Agora eu sei que você me ama, eu sei que você confia em mim, porque você não me negou seu filho. E agora Deus escuta de Abraão uma declaração muito importante. Deus, eu te amo. Não com palavras, mas com a ação. Eu faço o que o Senhor me mandar. É meu filho, eu entrego. É meu casamento, eu entrego. É meu dinheiro, eu entrego. E quando Deus ouve de Abraão essa afirmação, não só de papo, não só de blá, 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 tá? Mas nas suas escolhas, Deus diz para ele, ali no versículo 16, 17 e 18, diz o seguinte, juro por mim mesmo que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus se manifestou na vida de Abraão para sempre. Assim Deus te convida, Deus te desafia e Ele espera que você confie nele. E nós temos vários exemplos. E nós temos o exemplo no capítulo 11 de João, quando Lázaro fica doente. Ele piora, e as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. E Jesus, de propósito, ele atrasa tanto, até Lázaro morrer. 4 dias. Né? Jesus chega, assobiando, tranquilo, né? Como se nada fosse, e encontra todo mundo chorando. Se você tivesse vindo antes, nosso irmão não teria morrido, disse uma das irmãs de Lázaro. Mas Jesus disse, se você confiar,
você vai ver a glória de Deus. Deus deixou morrer para poder ressuscitá-lo. E a grande pergunta que mais incomoda a cada um de nós, de ser ou não ser um cristão genuíno, é confiar ou não confiar. Você pode entregar toda a sua confiança nas mãos de Deus. Em 2022 eu devo confiar totalmente em Deus. Nós estamos ouvindo aí uma nova onda que está chegando, né? Na pandemia, em todo o mundo, com 32 mutações. Agora, essa semana saiu mais uma, está começando lá perto de Israel, com 46 mutações. Então, em quem confiar? Na vacina? Confiar na cloroquina? Na ivermectina? Confiar na terceira, quarta dose? Ou eu confio em Deus? Em quem confiar? Muitos não conseguem ter acesso a todo o potencial de conquistas, de graças, de vida abundante que Deus revela na vida de Abraão e na vida de Maria e de sua irmã Marta. Por quê? Não conseguem confiar em Deus. E pior, é que nós não somos diferentes. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nós acabamos de cantar antes, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Aqui está falando dos montes que tinham ali. Por incrível que pareça, né? Tem gente que não conhece montanha, não sabe. Eu já ouvi de pessoas que vieram para Bento para conhecer montanhas, porque vivem em planície. Então aqui está citando o monte. Talvez para nós, foi citado o monte de Sião, claro, né? Mas está dando exemplo que os que confiam no Senhor são firmes como uma montanha. Não que nem um pedaço de ontem que caiu em cima dos turistas lá, né? Mas numa montanha. Isaías 40, 30 e 31 diz: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam, e tem uma outra tradução que diz: aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que você está sem forças? Qual o problema que tira as suas forças? Voam alto como águias. Por que é que sua vida não decola? Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie, de novo aqui, no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quais caminhos? Suas dificuldades, seus negócios, suas crises, as suas provas, como a da Juliana. E Ele endireitará as suas veredas, ou seja, endireitará os seus caminhos. Nós podemos confiar em Deus. E nós devemos confiar em Deus. Abraão confiou em Deus. Como a gente faz para confiar em Deus? Porque Abraão confiou em Deus. Em primeiro lugar, quando nós confiamos em Deus, nós obedecemos a Deus sem hesitar, sem questionar. Quando nós confiamos em Deus, nós obedecemos a Deus mesmo sem entender por quê. Confiamos que a obediência abrirá portas das promessas dele em nossas vidas. Deus disse a Abraão: vá ao monte e mate o seu filho para mim. Pensa um pouco nisso. Deus disse isso para Abraão: mate o seu filho para mim. Mas que Deus é esse? E no dia seguinte, bem cedo, né, Abraão se levanta e ele não demorou, ele não questionou, ele não ficou esperando outro teste. Ele não ficou negociando com Deus, mas será mesmo? Ele falou: o Senhor falou, então eu obedeço. Quantos de nós provam que não confiam em Deus porque não obedecem?
Deus fala através da Bíblia e você diz, não é bem assim. Tem gente que diz, eu sei que essa é a vontade de Deus, mas só mais uma vez. Eu estou tão apertado que Deus vai entender que eu não posso pagar meus impostos. Então, Deus entende, eu vou sonegar. Mas estou apertado que Deus está entendendo que não vou ajudar com minha oferta no grupo, porque é melhor eu não dar a oferta no grupo do que dar e depois ter que ir lá e pedir uma ajudinha quando preciso, porque isso é humilhante para mim. Então não dou e já fico com a ajuda que vai ser minha. Só que tudo isso significa não confio, não confio, não confio. E Abraão entendeu que confiar é obedecer. Mas não é só isso. Confiar também é cuidar com aquilo que você fala. Se você confia, a sua palavra ela expressa a sua confiança. E olhando para o texto, chega num momento em que os seus ajudantes, foram 2 ajudantes junto, né, com Abraão, o Isaac, mais 2 ajudantes, né, foram juntos com ele. E porque ele falou, vocês ficam aqui, porque eles não iam entender as provas que Deus estava fazendo, assim como às vezes os nossos amigos, os nossos parentes, nossos vizinhos não entendem as provas que nós passamos. E eles dizem, você está ficando doido, você está ficando fanático, você está ficando maluco, você se reúne com aquela turma lá de domingo de noite, domingo de manhã. Então ele disse, vocês ficam, Abraão disse para os 2, vocês ficam, mas eu vou continuar indo com o menino. Mas sabe o que ele falou? Vocês lembram das últimas palavras? As últimas 4 palavras do versículo 5 diz o quê? Depois de adorarmos, voltaremos. Depois de adorarmos, voltaremos. Nós vamos adorar a Deus, Abraão disse. Muitos de nós pensam que a adoração é uma emoção dentro de um grupo como esse, né? Ou é o som de uma música bonita, e realmente é. Músicas lindas de adoração como as de hoje. Sair de casa, vir aqui cantar música como as de hoje, para adorarmos a Deus. Maravilhoso. Isso é adoração? É, mas também adoração é obedecer. Adoração é confiar. Adoração é sacrificar. Adoração é uma rendição da nossa vida para a vontade dos sonhos a Deus. É se prostrar e dizer, sou teu, faz a tua vontade, eu me rendo, eu confio. Isso é adoração. Abraão disse, fiquem aqui, eu e o rapaz iremos. E a última palavra que ele disse, nós voltaremos. Ele não disse, eu voltarei no singular. Ele falou no plural. Ele disse, voltaremos. Porque quem confia fala. Abraão, ele já sabia da vitória antes de matar o seu filho. Quem confia, fala que confia. Quem confia não fica choramingando aos ouvidos de Deus. Eu irei, adorarei, eu e ele, meu filho, vivinhos, voltaremos. E Abraão disse, eu vou obedecer ao Senhor. Em Hebreus, capítulo 11, o autor de Hebreus fala que Abraão ia matar o seu filho porque ele confiava que Deus iria ressuscitá-lo dos mortos. Olha a fé desse homem aí. Abraão não cogitou, ele não teve dúvida que não ia matar o seu filho, mas ele passou, ou melhor, ele pensou que eu vou voltar com meu filho vivo. Eu vou voltar com ele. Foi tanta confiança que nem precisou matá-lo. Deus o protegeu antes. Você pode confiar em Deus. Sabe por quê?
Porque Deus, ele é imutável. Deus não muda, ou seja, o mesmo Deus de Abraão é o seu Deus. A diferença é se Abraão conhecia Deus. Talvez você não conheça Deus. Deus vê o que está dentro do seu coração. Deus vê o princípio que comanda a sua alma. Deus vê se você confia ou se você diz, é muito relativo, depende do caso. Nós vivemos muitos perigos. Os maiores perigos no meio do povo cristão são as heresias, mas não são as piores. O que está nos destruindo é que nós não cremos mais. A gente duvida. Se Deus falou, Se Deus disse, creia. Agora, quando você diz, mais ou menos, né? Não sei se Deus é tudo isso. Você já começou a negociar a sua confiança. Se Deus diz que prometeu, Ele prometeu. Se diz que vai cumprir, Ele vai cumprir. Se Ele diz que tem poder, Ele tem poder. Você faz a sua escolha. Se confia ou não confia. Ele é fiel. Hebreus 10 diz, aquele que prometeu é fiel. Ele faz promessas e tem poder para cumprir. Diz que Ele é poderoso para cumprir tudo o que Ele prometeu em Romanos 4:21. Tem alguma coisa que Deus prometeu que toca o seu coração? Confia nele. Ele vai cumprir. Deus, Ele não pode mentir. Em Hebreus 6:18 diz, é impossível que Deus possa mentir. Deus não pode mentir porque é Deus. Se você crê que Ele é Deus, você tem que confiar em Deus. Eu não sei como foi o seu 2021 para você. Você fez como um ursão. Você hibernou. Né? Entrou na caverna até o inverno passar e depois vai sair de lá para comer e aproveitar a primavera. Como foi esse ano que passou para você? Como é que foi? Você foi na base da pandemia? Aquilo dominou todo o seu comportamento? Deus deixou de lado? Se você quer ter o seu relacionamento com Deus num nível de confiança com Ele, que Ele transforme sua vida, lembre-se, a primeira coisa a fazer, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Deus tem que ser o primeiro na sua vida, porque Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque. Você sabe por que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque? Porque Isaque, ele tomou o lugar de Deus. No coração de Abraão, Isaque passou a ser o seu grande amor. Foi isso que nós lemos. E Deus ficou de lado. E muitas vezes Deus deixa que situações nos abalem, porque temos que deixar de lado aquilo que está competindo com Deus, ou com a prioridade da nossa vida. Aí você vai me dizer, mas isso é tão difícil. Eu sei que é. É difícil sim. E a gente nem percebe. A gente coloca Deus em primeiro lugar quando a gente tira tempo para Deus. Não tem outro jeito. Não tem. A gente precisa tirar tempo para Deus. Se as suas prioridades são outras, Deus não está em primeiro lugar. Não deixe Deus brigar com você. Já coloca Ele em primeiro lugar. E coloca Ele em primeiro lugar, já na primeira hora do seu dia. Tira tempo para Deus. Levanta mais cedo, deita mais cedo. Para de ficar na internet, para de ficar na televisão. Eu levanto 10h30 para caminhar 5h30. 10 horas para levantar, 5h30 para caminhar, porque 11 horas já é difícil. Essa semana, 4 vezes, eu levantei meia-noite e fiquei 1 hora orando. Às 4 da manhã fiquei orando. Hoje de manhã, 5h30, levantei para ficar 1 hora orando. Quanto tempo vocês oram? Sabe como é que eu fazia? Eu orava, tirava tempo para orar. 2 minutos, 2 minutos e meio, eu não tinha mais nada para orar. Deus diz, fecha a porta, entra no teu quarto, fechada a porta. Orarás a teu pai.
Esse ano assumi um desafio que eu quero ter uma experiência viva e clara e clamo pelo Espírito Santo vir se manifestar na minha vida. Eu fiquei 8 dias na praia. Foi o pior tempo para orar. Voltei de lá decepcionado. E tinha todo o tempo do mundo. Se a gente não tira tempo, não estabelece tempo, a gente não ora e Deus não entra na nossa vida em primeiro lugar. Ele é qualquer lugar. E isso produz leveza em nós. Leveza para viver. Isso produz saúde emocional, saúde espiritual. Isso produz confiança. Como é que eu confio em Deus se você não tem tempo para Deus? Vai lá, 2 minutos e meio, já fez a oração, não tem mais nada para orar. Ler a Bíblia? O que é isso? Quanto tempo eu tiro para ler a palavra de Deus? Mas não troca a oração pela leitura. Leia também, mas não troca a oração pela leitura. E aqueles que confiam no Senhor e entregam os seus caminhos ao Senhor serão felizes. A Bíblia diz, bem-aventurado ou feliz o homem que teme ao Senhor e anda no Senhor, e seus caminhos, feliz será e tudo irá bem. Deus te convida, Ele te desafia a confiar nele. Confiar é a mais poderosa declaração de amor que você pode dar para Deus. Que essa música, nossa, excelente hoje, dentro dessa realidade. E eu não falei para a Mirella e para o Michel que eu ia dar esse estudo, e nem eles me perguntaram. Mas descansarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, nós cantamos. O que eu vou fazer dessas palavras essa semana? Eu tenho que declarar que eu descanso no Senhor, eu espero no Senhor. Como a Juliana, eu espero no Senhor. Quantos de vocês oraram por ela nas redes sociais? Está aí a resposta dela. Se Deus é... Então Deus cuida das gerações. Declare a sua confiança em Deus. Mas diante de tantos problemas é difícil declarar a minha confiança em Deus. Esquerdo, mas é para cima, é subir, como nós vimos antes, lemos antes, como a águia sobe. Por isso que a Bíblia fala que os que confiam no Senhor subirão. Que nem é da Juliana, Deus, vou fazer o quê? Vou ter uns... E Deus está aí transformando. Na véspera de Natal, fui visitar minha família, minha mãe mora em Guaporé, meu irmão também. Não temos o que fazer. Vamos fazer o quê? Você só tem uma coisa. Vocês não podem fazer nada. Então vamos orar, vamos colocar para Deus. Só para Deus. Minha cunhada, eles frequentam a Igreja Batista lá em Guaporé. Eu nunca vi ela orar. Eu orei. Depois eu pedi para ela se ela queria orar. Ela orou também. Aí eu estava na praia esses dias, aí eles me ligaram. Daí meu irmão conversou comigo e a minha cunhada quis conversar comigo. Depois ela disse, Zé, sabe aquela oração que você fez? Eu disse, você fez também. Não fui só eu. Deus ouviu a sua oração. Ela disse, veio uma chuva aqui na quarta-feira que durou 20 minutos. E o mais impressionante foi que a gente achava que era uma cerração. E a chuva, ela veio aqui no nosso redor só, porque eu liguei para mim, meu filho em Guaporé não veio, nos moros ao redor não veio, a chuva caiu aqui, caiu 20 minutos de chuva. Imagina, Deus manda chuva no milho. Meu irmão disse, nós vamos salvar a safra. Final de semana passada ele me ligou e disse, olha, choveu na quarta aqui, choveu no domingo também. Pequenas coisas, é confiar no Senhor. Que testemunho, que prova de fé que vai ser na vida deles. Que base. Se eles estavam na dúvida agora, eles realmente viram Deus fazer. Por isso Deus diz, sobe para cima. Sobe para cá. Deus Ele quer te levantar. Toma uma decisão de subir um pouco. Porque no andar, no andar de baixo, às vezes nós andamos numa confusão. No andar de baixo, que eu quero dizer, no nosso dia a dia, na nossa vida,
no nosso modo de resolver as coisas, de nós acharmos as soluções. Né? No andar de baixo tem ofensas, tem mentiras, tem violência, tem muitas feridas. A gente se agride, se ofende. Deus te convida para subir no andar de cima, porque no andar de cima é dos que confiam no Senhor. São como os montes lá no alto, inabaláveis, firmes. Como eu faço para confiar em Deus? Em primeiro lugar, escolha confiar. Você tem que tomar uma decisão. Escolha confiar. Segundo lugar, obedeça sem questionar a palavra dele. Terceiro lugar, fale que você confia em Deus, que Ele é a tua confiança, que Ele é a tua segurança. Deus é uma torre alta, onde o lugar dos seus filhos, dos filhos de Deus, é lá no céu. O lugar para nós andarmos é no alto, nas mãos dadas com o Senhor, e não andarmos com as mãos dadas com os tormentos dessa vida, com as crises, com as dúvidas ou com as preocupações que nós damos tanta atenção, que nos rouba tanto tempo, e às vezes a gente não se dá nem por conta. Isso parece um pouco de autoajuda, né? Mas sabe o que é isso? Isso é ajuda que vem do alto. Não é autoajuda, mas é ajuda que Deus dá para nós, para vencermos as nossas tribulações. Eu queria convidar você, que conhece esse Deus, esse desafio a confiar nele. A confiar nele. Eu não sei em que situações Ele vai te colocar hoje, não sei em que situações Ele vai te colocar essa semana, mas pode estar preparado, que Ele quer que confie nele. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Você não precisa ter problema. Fala para Ele antes. Talvez você tenha que dizer, Senhor, eu preciso confiar em Ti. Eu preciso entregar a Ti tudo que eu tenho, tudo que eu confio, tudo aquilo que está amarrado, agarrado. Eu estou preso nisso, pensando que isso me garante alguma coisa na vida. E por isso eu quero convidar vocês a vir à frente, pegar um pedacinho de pão, pegar um suco, o pão que representa o corpo de Cristo, um copinho de suco que representa o sangue que Cristo derramou, e depois volta ao seu lugar. E nós vamos celebrar a ceia todos juntos.